Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos computacionais. Nesse vídeo eu vou encerrar o conteúdo referente a essa parte de raízes de equações. Nós vamos aprender sobre um método chamado método da secante, que é um método também aberto, assim como o método de Newton, que nós vimos na aula passada. E ele, na verdade, é uma adaptação para o método de Newton, para quando a gente não consegue calcular a derivada da função de interesse e a gente também quer fugir da necessidade de avaliar a derivada da função de interesse em cada passo do nosso processo iterativo. Essas são exigências do método de Newton, acaba sendo uma desvantagem em alguns casos, quando é muito difícil da gente trabalhar com a derivada da função. Então, basicamente, o que é feito aqui no método da secante é definir em cada passo a nossa aproximação da raiz de uma maneira diferente. Para fazer isso, o que se faz é substituir aquela expressão da derivada da função que aparece no método iterativo de Newton por uma aproximação comumente usada na literatura por uma derivada. Então, tendo o ponto xk menos 1, que é onde a gente precisava avaliar a nossa derivada, e um ponto extra, que aqui está sendo chamado de ponto xk menos 2, a derivada pode ser aproximada por essa expressão. Então, dessa forma, o método da secante é obtido tomando a expressão iterativa para a aproximação da raiz que a gente tinha no método de Newton e substituindo esse denominador aqui onde aparece a derivada por aquela aproximação anterior. E aí, no final das contas, a gente chega na fórmula iterativa do método da secante. Então, para esse método, notem aqui, primeiro de tudo, a gente vai sempre precisar de dois chutes iniciais para poder começar o nosso processo de aproximação da raiz. No método de Newton, a gente dependia de um só, mas precisava avaliar e ter a nossa derivada disponível. Nesse caso daqui, a gente precisa de duas aproximações iniciais, elas não precisam formarem um intervalo que colapsa a nossa raiz dentro desse intervalo, elas podem ser dois valores subsequentes, por exemplo, mas a gente necessita desses dois chutes e tendo isso a gente é capaz de resolver a aproximação pelo método da secante. Esses chutes iniciais vão surgir a partir da análise inicial da sua função, análise gráfica ou de conhecimento sobre o fenômeno físico que está sendo estudado. Esse seria, então, o algoritmo que a gente precisa para implementar esse método, mas nós vamos resolver isso no VCN, que já tem isso implementado para a gente. Então, agora eu vou mostrar um exemplo aqui, como utilizaria isso, o método da secante, para resolver um problema simples. Então, na verdade, antes de eu resolver o exemplo, vou voltar um slide para ver para o lado, que é uma interpretação geométrica interessante, e, na verdade, para mostrar para vocês por que o método é chamado de método da secante, né? Que se não apareceu esse nome ali em nenhuma hora, mas é porque, basicamente, geometricamente, ele pode ser interpretado da seguinte maneira. Suponha que eu tenho essa função em vermelho, que é para a qual eu quero achar a raiz. O método da secante fala o seguinte: eu tenho que ter dois pontos iniciais como aproximação para essa raiz, então suponho que é esse ponto x0 e esse ponto x1, os pontos iniciais. O que o método determina, na verdade, em termos geométricos, é que eu vou definir uma reta secante a essa curva, que é aquela que passa nos pontos x0, f de x0, x1, f de x1, que seria essa curva vermelha aqui. O ponto onde essa curva corta o eixo x vai ser a próxima aproximação para a minha raiz, que aqui no caso é o ponto x2. Depois, no próximo passo, eu faria então a reta secante que passa pelos pontos x1, f de x1, que seria a interpretação a dois passos para trás, do meu processo iterativo, e x2, f de x2, que é no passo anterior. Onde a reta secante encosta no meu eixo x, seria a minha aproximação no ponto 3. No próximo passo, seria a reta secante que passa por esse ponto, x2, f, x2, e pelo ponto aqui embaixo, x3, f de x3, então seria uma reta mais próxima aqui da raiz, e esse método para funções bem comportadas, essas secantes sendo feitas aqui iterativamente, vão acabar aproximando bem a raiz. Ele pode ser, então, que não convirja, porque se eu acabar caindo com pontos aqui em região que a minha função não tem um bom comportamento, esse método vai acabar divergindo, ou principalmente se cair em algum ponto onde eu não consigo calcular a minha função. É parecido com a abordagem do método da falsa posição, onde a gente definia sempre uma reta, através de dois pontos, e a raiz dessa reta era a aproximação no próximo passo, só que a diferença aqui é que a gente não fica preso num intervalo inicial que a gente deu para as raízes. Os meus chutes iniciais aqui nesse método não precisa englobar a minha raiz, e mais do que isso, em cada passo eu não prendo a minha próxima aproximação dentro de um subintervalo daquele inicial, e isso faz com que o método, em geral, seja mais rápido
do que o método da falsa posição, tá? Embora isso também pode gerar o problema de não convergência do método, mas é assim a interpretação. Então agora sim eu vou voltar ao exemplo aqui para a gente resolver. Considere que nós queremos aproximar a raiz da função f de x dada por raiz de x menos 5 exponencial de menos x. Nós vamos utilizar o método da secante com pontos iniciais 1.4 e 1.5. O critério de parada a ser considerado é aquele onde eu vou contrastar a aproximação que eu tenho no passo k do meu processo iterativo com a aproximação no passo anterior, tomo essa diferença em valor absoluto, divido pelo valor da aproximação no passo k, é aquela diferença relativa, né? Se isso for menor do que 0,01, que vai ser o nosso parâmetro de precisão, de tolerância nesse caso, a gente vai parar o processo iterativo. Esses valores iniciais, eles surgiram olhando aqui o gráfico dessa função, aproximadamente a raiz está entre 1 e 2, então parece ser chutes iniciais razoáveis que vão levar a uma convergência rápida desse algoritmo, porque essa função ela tem um comportamento não muito complicado, então espera-se que o método convirja. Então, o que a gente precisa fazer é, para cada passo do algoritmo, completar aquela tabelinha usual que a gente tinha com as expressões necessárias para calcular as aproximações. Nesse caso, a nossa tabela vai ter aqui o k, representando a iteração que eu estou. O xk-2 seria um dos valores iniciais, ou a minha aproximação, 2 passos anteriores. A função avaliada nessa minha aproximação a 2 passos atrás do meu processo de iteração. Eu preciso da aproximação no passo anterior e a função avaliada nessa aproximação, e dadas elas eu vou aplicar as quantidades observadas para esses pontos aqui nessa expressão e obter a aproximação no passo k, que é o passo atual, a aproximação para a nossa raiz. Avaliando a função aqui no f de xk, a gente vai ser capaz de definir algumas quantidades, quando isso for necessário, e usar isso no próximo passo, né? Quando o processo iterativo a gente precisar evoluir um pouco mais, e esse aqui é o critério de parada. Então aqui eu omiti o passo 1 e 2, assumindo basicamente que no passo 1 a minha aproximação é 1.4, que é o primeiro valor inicial, meu primeiro chute para essa raiz, e que no segundo passo do meu algoritmo a aproximação da raiz é 1.5. Dado esses dois passos iniciais, eu sou capaz então de iniciar no passo 3 o meu processo e obter uma nova aproximação para a minha raiz. Como que isso é feito? Substituindo o meu x1, que é o primeiro chute inicial, 1.4, e o x2, que é o segundo chute, 1.5, e avaliando a função desses dois pontos, ao substituir nessa expressão, a gente obtém o meu chute no passo 3 como sendo 1.432 e o meu critério de parada 0,047 ao contrastar o x3 com o x2 e calcular esse nosso critério de parada. Não atingir aquele limiar de tolerância que eu estou especificando no início do problema, então eu preciso necessariamente de pelo menos mais um passo iterativo. Então, no passo 4, como que eu vou definir a minha aproximação para a minha raiz? Eu vou usar o x3, que é o meu xk-1 nesse caso, né? A aproximação no passo anterior, e o x2, que é a aproximação 2 passos atrás. Ao usar esses valores e calcular a expressão, a aproximação nesse passo foi 1,431, com um critério de parada de 0,007, que é menor do que o meu critério de tolerância, que é 0,10. Então, a gente para o processo iterativo e assume que o x4 igual a 1,431 é a aproximação para a raiz de f de x que a gente está interessado. Então, é basicamente isso. Em todos os métodos que a gente viu, na verdade, né? O que muda é a forma como a gente atualiza a nossa aproximação para a raiz em cada passo, e no método da secante é assim que a gente faz e depende dos chutes iniciais apenas e de a gente ser capaz de avaliar a nossa função em cada chute que eu tiver, não necessitando da derivada da função como no método de Newton. Assim como nos métodos anteriores, eu vou resolver esse problema, que é aquele que calcula, né, em que tempo um foguete vai atingir uma certa velocidade para cima, tendo essas especificações de características que eu já descrevi em outros vídeos. Então, no fundo, é um problema de encontrar o zero dessa expressão com relação ao tempo, e eu vou fazer isso lá no VCN, usando esse critério de parada, que é calcular o valor da nossa função, e quando ele, em valor absoluto, for menor do que 10 elevado a menos 8, a gente vai assumir que a convergência foi atingida e que aquela é a aproximação para a nossa raiz que a gente deseja. Então, bem, pessoal, estando aqui no VCN, para calcular a raiz, a gente vai no módulo Cálculo de Raízes, e aqui o método das secantes é esse item 8.6, método de múltiplos passos, método das secantes. Ele abre a página de inicialização típica para o método,
O critério de precisão que a gente vai usar é exatamente o default, que está aqui, é avaliar o valor da função e ele ser menor que uma precisão. A função que a gente quer, eu tenho ela copiada, né? E nós usamos nos outros casos. Por exemplo, o foguete ela é escrita dessa maneira. Inclusive, eu vou aproveitar para salientar de novo que a grande dificuldade aqui é só na hora de você escrever a sua função. Então, você tem que tomar cuidado com as multiplicações, sempre usar o asterisco. Quando é uma divisão de termos, de somas, mexer ali, né, com os parênteses, usando todas as regras que a gente conhece para escrever expressões algébricas e tomar todo o cuidado possível aí nesse sentido. Bom, a gente precisa no método da secante de 2 chutes iniciais. Quando eu trabalhei com essa função nas outras aulas, no método da bisseção, precisava de um intervalo, eu usei um intervalo de 0 a 50, então aqui eu vou usar o chute inicial 0 e o segundo chute inicial 50, só para vocês verem o que acontece, e usar a mesma precisão que a gente definiu lá nos outros casos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vamos ver o que acontece. Então é basicamente isso. Se eu quiser execução passo a passo, eu tenho que marcar essa caixinha e ir clicando para calcular, ou eu posso simplesmente pedir para calcular de uma vez aqui para mim. E o que aconteceu aqui nesse caso foi, com esses chutes iniciais, o método convergiu com 7 iterações. Com esse erro, foi o primeiro momento em que ele atingiu um erro menor do que o nosso parâmetro de precisão aqui que foi especificado. E a aproximação para a raiz foi de 26,4078, assim como nos outros métodos, em geral, ele é muito próximo. Então, aqui é simplesmente a forma como isso é feito. Se eu quiser calcular isso aqui com outros chutes iniciais, por exemplo, colocar 0 e 1 como chutes iniciais, ele vai fazer isso também para mim. Então, nesse caso, ele também precisou só de 7 interações. Como a gente sabe que a raiz está nessa região, eu poderia ter dado como chute inicial para ele, sei lá, 20 e 23, por exemplo. Eu reiniciar aqui e pedir para calcular de novo, ele vai fazer isso para mim. Então, ele convergiu agora um pouco mais rápido. Precisou apenas de 5 interações, mas ele converge sempre para o mesmo lugar, parecido com o que os outros métodos fazem, porque essa nossa função ela é bem comportada, né? Então é assim que a gente faz esse método das secantes aqui dentro do VCN. Então, sabendo como faz no VCN, eu deixei agora esse exercício para vocês praticarem, tá? Essa é a função de interesse, onde a gente quer achar a raiz com as especificações dadas aqui. Eu deixei a resposta para vocês compararem aqui com 4 casas decimais, tá? Pode ter alguns problemas nessas respostas que eu estou colocando, gente, por questão de aproximação, tá? Mas se for próximo disso, pode acreditar que o que vocês fizeram está correto. Bom, para finalizar, eu vou fazer uma breve comparação desses métodos em termos de convergência e características específicas gerais de escolha dentre eles em contextos práticos. Primeiro, falando do método da bisseção e da falsa posição. Os dois, eles partem da ideia, né, dada no teorema da existência, de que, num dado intervalo AB, eu consigo sempre garantir que uma função contínua tem uma raiz se ela cruza o eixo x, ou seja, se essa condição é satisfeita. O método da bisseção ele é dito ter uma convergência linear e o método da falsa posição ele tem uma convergência quase linear. E o método da bisseção, além de retornar para a gente uma aproximação para a raiz, é possível a gente calcular uma cota máxima para o erro cometido. Eu não passei para vocês essa parte, mas é sempre possível calcular, tá? É uma característica interessante desse método. E o método da falsa posição, ele aproxima a f por um polinômio. Então, ele tem um certo ganho com relação ao método da bisseção, no sentido de que, em vez de usar apenas o ponto médio do intervalo AB como uma aproximação em cada caso, em cada passo do meu processo iterativo, a gente usa a raiz de uma equação de reta obtida a partir de 2 pontos que envolvem, né, os limites dos meus intervalos em cada passo do meu processo e a aproximação que eu tenho nos passos correspondentes. Com relação ao método de Newton, ele requer que a gente avalie a função f de x e a sua derivada em cada passo, então isso é uma dificuldade em alguns casos, e ele tem uma convergência quadrática. Pode-se provar também esse resultado, e isso significa, em termos práticos, que em geral ele é mais rápido do que o método da bisseção e o método da falsa posição. A aproximação que a gente usa no método de Newton é o zero da reta tangente à função no ponto anterior. A característica do método de Newton e do método da secante, que tem que ser dita aqui, é que nem sempre eles convergem. Tá? Pode ser que, dependendo das características das suas funções ou dos chutes iniciais que são precisos dar, você acabe caindo em alguma região em que o seu método ele não saia ou que ele vai sempre se afastando da solução e nunca vai convergir. Você vai ficar com um processo iterativo infinito. O método da secante ele aparece como uma alternativa para o método de Newton quando essa derivada da função ela não é fácil de ser obtida, ela não está disponível. Então, ele fornece uma
alternativa, nesse caso, usando uma aproximação para essa derivada, e ele é dito que tem uma convergência superlinear. Ele converge um pouco mais rápido que os métodos intervalares da abscissão e da falsa posição, e a tendência é que seja um pouco mais lento do que o método de Newton em contextos gerais. Então, em qualquer caso, você tem um problema, então, no final das contas, você vai me perguntar, professor, então eu tenho uma equação, eu quero usar qual método eu uso? O mais indicado, e é o mais utilizado, é o método de Newton. Sempre que for possível garantir as condições de convergência e obter a derivada da sua função, ele vai ser sempre mais simples e a tendência é que ele seja mais rápido, desde que você não caia em alguma armadilha que aí as análises gráficas e iniciais vão te permitir. Se a f de x não estiver disponível ou for computacionalmente difícil de ser calculado em cada passo, a gente sugere usar o método da secante, que apesar dele ser um pouco mais lento, ele é mais fácil de ser calculado. E quanto aos métodos da bisseção e da falta de posição, então, não preciso esquecer, por que eu aprendi isso, já que os outros são bem melhores? Na verdade, eles não podem ser esquecidos e eles têm sempre que estar ali como uma carta na manga. Porque sempre que você quiser garantir a convergência do seu método, esses dois aqui é sempre verdade que isso vai acontecer. Né? Nos métodos abertos, nem sempre é verdade. E, além disso, eles podem sempre ser usados para se obter, de início no seu problema, uma boa aproximação para os chutes iniciais necessários aqui do método de Newton e método da secante. Em termos ainda das comparações, eu trouxe esse último quadro só para mostrar para vocês que aquele exemplo que eu resolvi com todos os métodos durante as aulas, o exemplo lá da velocidade para cima do foguete, ele foi resolvido com esses 4 métodos. Eu usei aqui como intervalo os métodos fechados, né? O intervalo de 10 a 50 e como chute inicial no de Newton o 10 e no da secante como chutes iniciais os 2 pontos aqui inicial e final desses intervalos. Então perceba que os dois métodos abertos eles foram muito mais rápidos nesse caso, os 4 convergiram, mas o método de Newton precisou, por exemplo, só de 3 iterações. A aproximação que eles deram com 3 casas decimais é a mesma e a tendência, quando uma função é bem comportada, né, não muito complicada, eles vão sempre convergir basicamente para o mesmo lugar, e aqui o de Newton, além de ser mais rápido, ele forneceu um erro menor. Tá? Então foi isso que a gente obteve, vocês podem usar outros exemplos para comparação. Eu deixei exemplos com outras 2 funções aqui nos próximos slides, só para vocês analisar, mas em geral o método de Newton ele é sempre mais rápido também, quando é possível, né? Porque nesses casos aqui a gente tem essa derivada de forma fácil e consegue calcular, e dependendo aí da característica da função, a convergência dele pode ser muito mais rápida que o da secante, em outros casos eles são mais próximos, como esses dois aqui. Tá? Então é isso, aqui encerra o nosso conteúdo para essa parte da disciplina. O próximo vídeo que eu vou gravar ainda dentro desse tópico, que vai aparecer lá no SIGA, apenas dando as instruções para vocês a respeito do trabalho correspondente a essa parte. Então é isso, bons estudos, forte abraço para vocês.